parem de destruir a floresta, e senão você então vai enfrentar consequências econômicas significativas. Donald Trump elogiou nesta terça-feira os esforços de Jair Bolsonaro para combater os incêndios na Amazônia. Desde o primeiro contato que tive com o senhor presidente Donald Trump, nasceu entre nós um sentimento de cooperação. Nessa terça-feira, os americanos vão às urnas para escolher entre a reeleição de Donald Trump e a vitória de Joe Biden. Mas tem um ponto-chave nessa história. Será que o resultado das eleições nos Estados Unidos pode afetar o desmatamento na Amazônia? Oiê, eu sou a Nanda, eu sou redatora do UOL e eu tô aqui diretamente da minha casa para te contar que hoje é o último dia para os americanos escolherem o próximo presidente dos Estados Unidos. De um lado, o republicano e atual presidente Donald Trump, do outro, o democrata e ex-vice-presidente Joe Biden. Aqui no Brasil, o resultado das urnas americanas tem estimulado bastante o debate em torno da política ambiental dos candidatos e também do alinhamento com o governo brasileiro. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro tem a sua política externa super pautada no alinhamento com o governo americano. Quando o assunto é floresta amazônica, Bolsonaro reforça a ideia de defesa do território ao ser questionado sobre os números. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Amazônia tem mais incêndios em 2020 do que no ano passado inteiro. O número de focos de calor no mês de outubro desse ano é 73% maior do que o de 2019. E nós temos visto que as políticas do governo atual, do governo Bolsonaro, têm ido na direção contrária, inclusive na direção contrária do que os brasileiros querem para o país. Tudo isso acaba gerando uma sinalização muito negativa para a floresta, porque aqueles que estão ali no campo pensando em avançar criminosamente sobre a floresta, sabem que eles podem ir adiante, que ficarão impunes. Mas aí você pode se perguntar, o que as eleições americanas têm a ver com isso? A floresta amazônica tem um potencial enorme para abrir ou fechar portas para parcerias entre o Brasil e os Estados Unidos. Donald Trump e Joe Biden já demonstraram ter opiniões diferentes sobre a Amazônia. Apesar do Trump nunca ter falado abertamente sobre o assunto, ele já deu a entender que apoia a posição do governo Bolsonaro em relação à soberania da região. Já o candidato Joe Biden, durante o debate presidencial, disse que a Amazônia está sendo destruída pelo governo Bolsonaro e que a maneira de contornar essa situação é aplicando sanções econômicas. Nessa terça-feira, Bolsonaro disse no Twitter: "É inegável que nosso bem maior, a liberdade, continua sendo ameaçada. Nessa batalha, fica evidente que a segurança alimentar para alguns países torna-se tão importante, e aí se inclui, como prioridade, o domínio da própria Amazônia." O vice-presidente General Mourão, que inclusive é presidente do Conselho Nacional da Amazônia, comentou a possível vitória de Joe Biden sobre Donald Trump. Ele disse que o candidato, abre aspas, não deveria cuidar dos problemas do nosso país. Fecha aspas. Dependendo do resultado das eleições americanas, será que o Brasil vai ter que rever a sua maneira de conduzir a política externa? Isso é uma questão que traz uma necessidade para a relação do Jair Bolsonaro, nosso presidente, com os Estados Unidos. Uma vez que ele é muito próximo, ou pelo menos se aproxima muito do Trump, se assemelham pela característica de amarem a América, os de lá por uma tendência até de xenofobia, os daqui por uma semelhança, um desejo por uma semelhança de nações. O Brasil se aproximar do que é os Estados Unidos. Jair Bolsonaro terá que sentar à mesa com Biden caso ocorra a sua vitória. Caso Trump vença as eleições, Bolsonaro disse que vai viajar para os Estados Unidos para acompanhar a cerimônia de posse, mas as pesquisas indicam o favoritismo do candidato democrata Joe Biden. O resultado das urnas pode sair só nos próximos dias e não necessariamente na próxima quarta-feira. Então, fica de olho nas análises e no resultado das eleições no UOL. UOL.